Oi, Juliana. Juliana aqui, estamos com a Juliana Castro. Tudo jóia? Mas tudo bom? Ju, queria que você se apresentasse, falasse uma mini bio, assim, para quem não lhe conhece, para os leigos. Então, sou Juliana Castro, estou aqui em Brasília há mais de 32 anos, empreendendo na dança, especificamente no sapateado. Por 13 anos eu já tive o Instituto de Dança Juliana Castro, que ficava na 508, que foi vendido, né? E hoje é a Bailate, que funciona lá. Hoje, na dança, eu continuo fazendo as minhas pesquisas, o meu ensino do sapateado na escola de sapateado. Já tive a curadoria de duas exposições, né, que falava sobre a história da dança, pesquisando 5 áreas do conhecimento: o balé, o street, né, o hip hop, a dança de salão contemporâneo e o sapateado. Que mais? Desse projeto também saiu um livro, Fragmentos da Dança. Esse ano, especificamente, em homenagem ao Dia do Sapateador, eu peguei essa vertente, né, do Fragmentos da Dança e eu estendi para o Fragmentos do TEP e eu fiz uma coletânea também de pessoas fazendo depoimentos. Então, lá no Instagram da Escola de Sapateado, teve uma contribuição de mais de 30 profissionais do sapateado, nível Brasil, nível Ah, nacional. que E foi legal. muito legal contar essa história dos amigos que estão espalhados, né? Não só nacionalmente, mas tem algumas pessoas que moram fora desenvolvendo esse intercâmbio, né? Então foi muito legal. Continuo nativa com o sapateado de uma outra forma, não mais em espetáculos, não mais performando, mas com a intenção de doar, né? Tudo Sim. aquilo que eu tenho de bagagem para outras pessoas, num outro momento, numa outra construção, não de performance, mas muito mais de qualidade de vida e de construção e divisão do saber. Ótimo. Quero deixar registrado que Juliana fiz uma matéria no lá na UNB, no Centro Olímpico, a gente era obrigado, né, a fazer umas matérias obrigatórias, a prática Prática desportiva. esportiva, e aí a sua era sapateado, e quando eu fiz aquilo, plantou a semente, eu fiquei apaixonada, foi assim, incrível. Ah, legal. Comprei o sapato, não comprei, acho que eu ganhei, não sei como é que foi aquilo. Aí a gente estava de batinha, dançou Romeu e Julieta, com um monte de gente, foi muito maravilhoso. Assim, aquilo, né? Boas, boas memórias. É uma coisa que eu trago até hoje, assim, guardada. Que Muito bom. incrível. Bem, então a gente vai fazer as 5 perguntas que todo mundo vai, né? Todas as pessoas vão Uhum. participar, vão fazer. Deixa eu botar aqui. Cai esse coisa. Quais são os 3 espetáculos que marcaram a sua carreira e por quê? Primeiro espetáculo foi o Marco Batuque, né? Quando eu realmente montei a escola de sapateado. Isso foi em 2005, foi antes do Instituto, de Dança. Estava em parceria com a Estilo e Dança, com o João Carlos Correia. E foi exatamente o meu momento de transição. Foi o momento que eu saí de todas as escolas que eu trabalhava, o projeto que eu trabalhava na UNB, que não era o da prática desportiva era quando eu era professora na universidade. Mas, e enfim, eu tinha um público gigante de 300 alunos de sapateado naquela época, e eu fui convidada, né? Assim, o universo conspirou, o que que eu vou fazer com tanta gente por perto? E eu acabei montando essa escola, e o produto final que a gente apresentou foi o Batuque. Então, o Batuque foi em 2005. Esse espetáculo, eu fui para Salvador fazer a pesquisa, né, das influências. Dos ritmos brasileiros. E eu contei essa história e realmente marcou bastante. Eu acho que todo mundo que passou por mim nessa época tem excelentes memórias desse espetáculo. Foi o primeiro espetáculo só de sapateado que a gente fez, com alunos, não só com a companhia, que naquela época era um grupo, nem era companhia, né? Mas que evoluiu para uma companhia de dança profissional. Mas o Batuque me marcou. Tem um outro espetáculo. Vocês dançaram no Teatro Garagem? Não, esse a Não, gente dançou no La Salle. Esse a gente dançaram. dançou no Teatro da Escola do La Salle. São Hum. vários espetáculos, né, construídos, mas tem aqueles que chamam a atenção e tem um porquê. Eu gosto muito de um espetáculo de 2014 que chama Entre Asas e Eixos.
Entre as e eixos falou da história de Brasília. Então eu juntei tese de doutorado da Cecília Kersh, que fala um pouco da simbologia de Brasília, que fala das particularidades, das similaridades do JK com Akhenaton, e falando de toda essa ideia, dessa concepção que as pessoas têm de Brasília, mas eu quis contar a Brasília que ninguém conhece, a Brasília que nós vivemos, né? E não só toda essa influência política, social que a gente vê aqui. Então foi um espetáculo que me marcou bastante. E o último, o de 2018, que se chamou Entregare, e foi muito significativo, porque em 13 eu consegui resumir num espetáculo que foi os 13 anos, né, de empreendedorismo árduo na dança, com várias estéticas envolvidas e conectadas a mim, que foi o último espetáculo em 2018. Significativo, né? Entregare. E eu escrevi esse espetáculo em janeiro e eu não sabia que eu ia vender o Instituto. Eu decidi vender o Instituto em outubro. Foi quando eu decidi que ou eu venderia ou eu fecharia o Instituto, que eu queria fazer uma transição de carreira. E na hora que eu tomei a decisão, eu falei, bom, mas eu tenho que terminar o ano com o espetáculo, porque eu preciso, enfim, honrar esse processo com os Sim, alunos. E eu falei, gente, o espetáculo estava escrito em janeiro. olha. É, que bom. Então, quais são suas três referências que te inspiram? Assim, Pode pensar no teu internacional. campo todo, né? Teu arco todo desde o início, quando você era Assim, jovem eu até tenho, eu agora. tenho, eu tenho algumas referências que são muito importantes, né? Assim, se a gente for pensar no cenário internacional, para os mais antigos, eu gosto muito do Gregory Hines. Ele é um afrodescendente com um trânsito muito interessante entre a velha guarda do sapateado e os jovens. Então, assim, hoje, os sapateadores de ponta que a gente tem dançando por aí foram alunos dele, mas ele foi aluno de muito peixe grande. Então Uhum. ele transitava nesse universo, ele é contemporâneo nosso de idade. Então, assim, morreu muito jovem, morreu aos 50 anos, e é aquela pessoa que eu falei, gente, o dia que eu for para Nova York, eu quero fazer aula com ele, e não deu tempo, né? Então, ele tem uma musicalidade, ele tem uma ancestralidade, ele tem, assim, tudo dele é muito fluido, que é exatamente como eu enxergo o sapateado. Então, ele é uma grande referência. Aí você só viu Hoje, por vídeo, você conseguiu a ver? pessoalmente, É. não, não. Eu tenho um sapato assinado por ele, que era o maior luxo da época, assim, quando a Capese dos Estados Unidos começou a fazer sapatos melhores do que aqueles sapatos bonecas antigos. E Uhum. o sapato foi testado nele e tinha a assinatura dele. Esse sapato não adianta, eu vou comigo pro caixão, não tem jeito. É uma paixão nacional, tem a assinatura dele, enfim. Só quem dança entende essas Nível. afetividades, o nível do que significa, né? Hoje em dia, internacionalmente, eu gosto muito de uma sapateadora que chama Michelle Duhans. Ah, ela tem uma musicalidade, uma celeridade nos pés, assim, absurda. Gosto de uma outra sapateadora que para mim ainda é mais completa, que se chama Sarah Reich. A Sarah, ela é baterista, ela é cantora, ela é compositora. Ela é uma cigana, assim, que roda o mundo estudando. Já teve aqui em Brasília, já teve no Brasil, está para voltar aqui no Brasil. Temos conversado para fazer parte desse projeto itinerante dela rodar, quem sabe ela ainda quem sabe dê certo, ainda não é fechado esse projeto, mas ela é de uma leveza, de uma musicalidade, e assim, não tem aquela sequência que você olha e que você fala, não, essa eu não gostei. Ela se supera na criatividade, na musicalidade, é uma instrumentista, então ela contribui com o conhecimento que ela tem da música, trazendo para o pé. Aqui no Brasil, eu tenho algumas referências, não necessariamente eles são brasileiros, mas, por exemplo, o Steven, eu sei que você conhece, o Steven Harper. Sim. O Steven é um suíço-americano que veio para o Brasil e hoje está na França. E eu fiquei muito próxima dele. Eu o tive hoje a gente chama mentor, né? Mas eu o tive como mentor durante muitos anos, uma proximidade profissional muito grande, aonde realmente ele fala que eu era uma antena dele em Brasília.
porque quando Uhum. ele precisava fazer as pontes aqui, seja de espetáculo, seja de FAC, eu já tive a oportunidade de trazê-lo a Brasília. E hoje ele está na França, num outro momento de vida. E sempre uma referência, um amigo muito presente. E um sapateador que já morreu, que é no Rio de Janeiro, que se chama Flávio Salles. Ele é mais pedagogo, sabe? Ele é aquele que é um artista nato, mas ele é daquele que traz o sapateado acessível para todo mundo. Que foi sempre a linguagem que eu quis trazer. Acho que muito pela formação que eu tenho, educadora física, assim, a gente tem que possibilitar que todos consigam fazer. No primeiro momento, o sapateador é meio assustador, porque a pessoa precisa passar pelo processo de alfabetização do movimento, porque ao Uhum. mexer o corpo você faz uma música, então não tem como não ser percebido, ele é audível. Então, ele trouxe essa acessibilidade para mim, sabe? Essa coisa de decodificar o movimento, de fazer com que todos possam. Então, essas são minhas grandes referências, que eu sempre me inspiro. Uns não estão aqui, mas ainda mandam mensagem do mundo de lá. Legal, dá vontade de saber sobre todos, somente esse É, último, né, o método, como é, né? Uau! é. Como sua formação e raízes moldaram seu corpo e sua dança? O que você ainda usa hoje? Você vê uma trajetória em relação a isso? Eu vejo, Laura, porque assim, eu comecei no balé por uma necessidade física, né? Tinha 5 milímetros de diferença de uma perna para outra. E minha mãe falou: Ah, não quero colocar aparelhos, enfim. Eu era muito jovem, eu tinha 8 anos. E o médico, e tinha pé chato, né? E aí o médico falou: Olha, se ela tiver paciência, porque parece que ela é meio agitada, parece que ela gosta de atividade e tal. Se ela tiver paciência, a dança, o alongamento, o balé podem ser muito úteis para ela. Não só as práticas de esportivas, né? E Uhum. aí eu comecei aqui em Brasília, né? Tinha uma professora de expressão corporal dentro da minha escola, que é o Sagrado Coração de Maria. Depois ela viu que eu tinha talento dentro daquelas menininhas ali que faziam atividade. E aí eu comecei, fui para outra academia renomada aqui em Brasília, e depois eu fui para o Rio. E lá no Rio eu continuei estudando o balé, mas o balé com toda aquele rigor, né, de vestimenta, de cabelo, de estética corporal, aquilo me estressava um pouco. E eu vi o pessoal do sapateado e do jazz sendo tão feliz. E eu falava assim, mãe, mas parece que tem gente mais feliz do que eu dançando. Nada contra o balé, eu fiz durante 10 anos uma formação muito rigorosa, mas a minha energia fluía em outro lugar, com outras músicas, com outra vestimenta, com outro comportamento que era exigido em sala de aula, né? Então, Uhum. eu acabei migrando, né, depois de ter tido essas experiências no jazz e no balé clássico, lógico, passei pela dança moderna também, mas foi no sapateado que eu me encontrei. E ele tem uma coisa da revelia, sabe? E aquela coisa da irreverência também, a coisa Uhum. da criação. Por mais que você tenha o contexto de aprender os movimentos, você tem o processo criativo, que eu acho que na dança contemporânea é um improviso para vocês. Sim. Aqui a gente também pode improvisar criando as nossas células rítmicas. Então Uhum. eu adorava, num determinado momento que eu já tinha um vocabulário mais construído, mais robusto, construir minhas células rítmicas. E aí o processo criativo ele se aflora não necessariamente para você ser um improvisador, assim, mas aquele processo criativo de você falar, nossa, eu gostei dessa música, eu quero estudar essa estrutura musical e eu quero a partir disso criar alguma coisa. Então eu virei uma pessoa assim apaixonada por criar sequências e criar Uhum. coreografias e criar números, né? De envolver outras pessoas que gostam de mexer o corpo, de gostam de fazer sons, de ter vozes, de ter intercâmbios, então assim, de estudar instrumentos alternativos. Uhum. Isso me trouxe, né, a disciplina e esse processo criativo. Então eu vejo que a disciplina também me liberta, né? É um lugar de segurança que eu posso estudar, que eu posso aprender, mas eu também posso ser leve, posso ser criativa. Então eu gosto muito desse processo de construção de célula rítmica. É. Nossa, um alimenta o outro na coreografia, se alimentada pela sua improvisação, a improvisação alimentada na coreografia. É um processo. É. Qual dica de ouro você daria para quem quer viver? Aí eu esqueci de botar, mas é um de dança ou viver a dança, né? Quando você tanto o profissional, né, quanto seria a pessoa que está
como amadora, que está querendo aprender agora, vamos dizer assim, né? O que que ela. Para mim, Laura, é a pessoa se permitir viver a autenticidade, sabe, da relação dela com o corpo, ela se possibilitar e experimentar. Existem tantas danças e nenhuma é melhor do que a outra, Uhum. né? Todas elas têm o seu caminho, todas elas têm as suas particularidades. Às vezes nós fazemos música com o próprio corpo, às vezes a gente não precisa da música, a gente é simplesmente um movimento. E eu gosto muito, eu sou apaixonada pelo processo. Não que eu não goste do resultado, mas eu sou uma pessoa que gosto do processo. Às vezes o que o bailarino tem pressa é onde eu sou apaixonada, que é onde eu vejo realmente o desenvolvimento da pessoa. Eu falo, cara, tu não sabia nada. Entendeu? Permita-se viver o Uhum. processo, que daqui a pouco eu não sei o que que você vai estar sabendo, mas eu tenho certeza que vai ser mais do que quando você começou. Mas Sim. permita-se, passa pela dificuldade, passe pela vulnerabilidade. Sabe? Permita-se, entregue-se. É difícil aprender algo novo? Qualquer coisa que a gente for Sim. aprender novo, a gente vai, Claro. né? É. Mas permita-se, porque daqui a pouco, quando você estiver sabendo desenhar, tocar um instrumento, cantar, sei lá, hoje em dia tem tantas ferramentas na internet que desafiam a gente, né? O nosso Sim, cognitivo, as IAs estão aí para desafiar a sim, gente de uma total. maneira diferente. Tá sempre mudando, tem sempre algo novo para aprender. Então, eu acho que é isso, permita-se ser autêntico, permita-se se entregar ao processo, apaixone-se pelo processo. O resultado vai vir, Uhum. mas não queira o resultado antes de viver o processo. Sim, sim. Muito bom. E aí, como última pergunta, que seria esse estado mesmo da obra, né? A obra como mensagem, a obra como você, quase como quase aquela mensagem que você deu, né? Estou entregando o instituto Instituto. e fez me integrare, né? Qual mensagem que você quer deixar assim, se a Juliana partisse amanhã? Aqui, ó, gente, ó, se for para me conhecer, eu quero que vocês vejam isso aqui. Para isso aqui, vocês vão me conhecer bem. Laura, eu tenho consciência, sim, sem arrogância nenhuma, mas assim, uma plena consciência de que eu deixei um histórico, um marco nesse processo que eu fiquei na dança. é, eu ainda estou na dança, mas principalmente em relação ao Instituto, né? O Instituto ele veio porque eu queria algo diferente. Eu queria um espaço diferente, eu queria poder fazer coisas diferentes, que quando você não é proprietário você fica à mercê da decisão de quem está governando, de quem está gerindo o processo. Hum, Então, eu quero que as pessoas lembrem do Instituto, lembrem de mim, que foi um lugar que eu acolhi de forma diferente, era um lugar bonito, era um lugar adequado, era um lugar que cabia dança para performance, para quem queria performance, entregar uma dança, uma possibilidade de ir, como foram muitos para fora do país e estudaram, ou começaram, ou passaram pelo Instituto. Pessoas que queriam dançar e tem o processo da inclusão, teve o projeto UP, né, dança para sim, deficientes sim. dentro. Quero que as pessoas lembrem que naquele espaço nós colaborávamos um com o outro, né? A competitividade ela era deixada em segundo plano, mas o processo era muito mais colaborativo. Por isso que a gente cresceu e apareceu de uma forma tão expressiva naquela época, Potente, é. né? Lembrar Então, assim, que foi na da Sul, gente. na W3 Sul, na 508, né? 508. Era um lugar que acolhia sonhos, era um lugar que as pessoas procuravam querendo realizar sonhos de dança, seja dançar pela primeira vez, seja fazer uma preparação corporal para botar uma dança num teatro, ou a pessoa queria fazer um flash mob para fazer um noivado, umas coisas assim, uns pedidos que você fala, meu Deus do céu, quando a gente acha que a gente é criativo, tem sempre alguém mais Mais. perto da gente que procura a gente para a gente poder facilitar o processo, promover, envolver. Você vê o filme da W3. Eu me lembro quando a gente estava filmando e a gente usou o espaço como ponto de apoio para as pessoas, né, terem um lugar para sentar, para trocar de roupa, para beber água, para poder conversar, para descansar. Então, assim, era esse. Eu queria que esse espaço fosse isso, um lugar onde as pessoas pudessem simplesmente estar, porque a dança ela é para todo mundo. E eu não queria competitividade, eu queria um espaço acolhedor, aconchegante, onde as pessoas pudessem se sentir bem, né? No sapateado especificamente, eu acho que eu quero que as pessoas lembrem que é o lugar, a dança que eu escolhi, Uhum. né? E eu acho que eu conectei muita gente. Eu fico até emocionada, porque realmente eu acho que eu inspirei muita gente. Alguns falam para mim, você me salvou.
você me deu a oportunidade. E outros falam para mim, cara, você não tem noção do que acontecia na minha vida, mas você praticamente curou. Então a dança, ela transcende a sala de aula, o movimento, a célula rítmica, ela, ela muda. E às vezes a gente não tem noção da dimensão do que a gente está proporcionando. E nem é para saber, mas é bom quando volta. Uhum, sim. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Você marcou. É. Isso é importante. E é bom encontrar essas pessoas. Você vê, você trouxe a memória da UNB. Eu tenho crianças que dançavam comigo na UNB, que hoje estão comigo com seus filhos fazendo aula. Até Uhum. hoje, né? Esse ano eu homenageei uma sapateadora que faz aula comigo há mais de 30 anos, há 32 anos. Então é uma energia muito gostosa que A fica, confiança, né? Acho que propõe isso também, né? Ela proporciona sem isso dúvida, também, né? sem Se dúvida. sente acolhido, como você falou, né? Acho que justo, que tá certo, né? Deu. Obrigada. Obrigada Eu que por agradeço. tudo. Vou parar aqui a gravação.